Olá! Nesta apresentação, veremos alguns exemplos simples de problemas de Cauchy que nos darão alguma ideia sobre o que pode acontecer. E, em seguida, dedicaremos ao estudo de problemas para equações lineares sem dependência explícita na variável dependente. Vamos considerar um exemplo que já vimos antes, em que temos o y igual a zero e uma condição inicial u de x, p de x igual a f de x, para x no conjunto dos números reais. Como nós já vimos anteriormente, esse é um problema de Cauchy, e a função u que a gente deseja encontrar é conhecida ao longo da curva inicial y igual a p de x. A EDP é bem simples e pode ser integrada diretamente. Como a derivada parcial de u em relação a y é zero, a gente pode ver que u tem que ser constante como função de y, ou seja, u depende apenas de x, para todo x em y em R2. Além disso, se y é igual a p de x, temos que c de x é igual a u de x p de x. Portanto, c de x deve ser a própria função f de x. E assim, nós temos que a solução para o problema é u de xy igual a f de x para todo xy em R2. Se u é uma solução clássica da equação diferencial, u é dada pela equação u de xy igual a f de x. E reciprocamente, se u é dada por essa equação, ela vai ser uma solução da EDP. Portanto, esse problema tem uma única solução clássica. Como nós estamos procurando soluções u de classe C1 em R2, nós precisamos que f tem que ser pelo menos de classe C1 em R. E se a gente quiser soluções mais gerais, nós podemos resolver o problema para funções f mais gerais. Por exemplo, se a gente procura soluções u de classe apenas contínua em R2, tal que existe a derivada parcial y em todos os pontos, f pode ser qualquer função contínua. E a curva inicial ela não precisa nem ser diferenciável. De fato, essa p não precisa nem ser contínua. E a dependência contínua nos dados para o problema da equação diferencial é evidente, já que a solução u é igual à condição inicial. Portanto, a gente tem dependência contínua em relação ao dado inicial e o problema é bem posto. Vamos considerar então agora o problema semelhante ao problema anterior, em que a única diferença dada é que a nossa condição inicial, antes ela era dada num gráfico de uma função de x, e agora ela é dada sobre o eixo dos y. O problema anterior era bem posto, e esse daqui não. E de fato, se a gente deriva a condição inicial em relação a y, ou seja, o y de 0 a y vai ser f' de y pertence a r. E, portanto, f' de y tem que ser necessariamente zero para todo y em R. Para que exista a solução desse problema, é preciso, então, que a função f seja constante. E se a f é constante, e como a gente sabe que a solução geral de y igual a zero é uma função constante em x, a gente tem, então, que u de xy sendo essa função constante em x é tal que g de zero tem que ser k. E esse problema não tem solução quando f não é constante e tem uma infinidade de soluções quando f é constante. Para curvas mais gerais, como por exemplo aqui nesse caso em que a curva inicial é a parábola x igual a 1 menos y ao quadrado, em que f é uma função C1 em R, nós temos que u de x0y tem que ser uma constante ao longo das retas verticais. No entanto, a gente tem que ter que se x0 for menor do que 1, a reta vertical x igual a x0, ela vai intersectar a curva inicial em dois pontos, x0, y0 e x0 menos y0. Mas então, se u é uma solução, a gente vai ter então que f de x0 é necessariamente f de menos y0, uma vez que ela é constante ao longo dessa reta vertical. Ou seja, é preciso necessariamente que a f seja uma função par, porque se a f não for par, esse problema não vai ter solução. E se a f for par, nós esperamos que o problema tenha uma infinidade de soluções, uma vez que u não está determinada para x maior do que 1, para todos esses pontos
a seguir, né, a partir do 1 aqui, ela não está determinada. A gente não tem uma informação inicial para esses pontos aqui. Então, como estamos procurando soluções de classe C1, mesmo quando f for par, é necessário impor uma condição a mais. A solução, pelo que nós vimos anteriormente, ela é dada sobre a curva x igual a 1 menos y como curva inicial. E assim, y deve ser 1 menos raiz de 1 menos x. Assim, u de xy deve ser f de raiz de 1 menos x, se x for menor ou igual a 1. E temos necessariamente que, uma vez que queremos uma solução de classe C1, a derivada em relação a t de f de raiz de 1 menos x em x igual a 1 precisa necessariamente existir. E, portanto, a solução do nosso problema vai ser u de xy igual a f de raiz de 1 menos x para x menor ou igual a 1, e g de x, uma função apenas de x, ou seja, não dependendo de y, para x maior do que 1. Temos também que g precisa ser de classe C1, de forma que g de 1 seja igual a f de 0. Além disso, g' de 1 tem que ser dada por derivada em relação ao tempo de f de raiz de 1 menos x em x igual a 1. Ou seja, precisamos dessa compatibilidade entre as duas funções. Esse último exemplo mostrou que o problema de Cauchy para a equação uy igual a zero, ele tem solução única para qualquer condição inicial, se a nossa curva inicial for de modo que a reta vertical intersecta essa curva em só um ponto. Ou seja, se a gente tiver, né, um gráfico de uma função y igual a p de x, como era lá no primeiro exemplo. O ponto fundamental é que todas as soluções da EDP uy igual a zero são constantes em retas verticais, e as curvas iniciais que são boas são aquelas que não vão ter tangentes verticais. A gente vai ver mais tarde que as retas verticais elas vão ser as curvas características planas para a EDP. E no caso de EDP de primeira ordem, as curvas características elas vão ser curvas ao longo das quais a EDP pode se tornar uma derivada total. E assim, integrando ao longo dessas curvas, nós resolvemos a equação. Exatamente isso que a gente fez para achar a solução geral do problema anterior. Nós integramos em relação a y, ou seja, ao longo das retas x igual a x0. A EDP anterior era homogênea, mas agora, né, vamos ver o caso de uma EDP linear não homogênea. E isso também se resolve da mesma forma. Para o nosso exemplo, então, a gente tem aqui, né, o y igual a uma h de xy, onde h é uma função, né, de contínua de R2, por exemplo, uma função dada. As características planas vão ser as mesmas, ou seja, ao longo da reta x igual a x0, nós vamos ter uma equação derivada em y de u em x0 é igual a h de x0y. E aí a gente consegue resolver o problema simplesmente integrando isso em relação a y. Ou seja, nós temos que u de x0, y0 vai ser integral de p de x0 até y0 e da equação diferencial, o y de x0t dt mais uma constante, que nesse caso aqui é u de x0, p de x0. Então, isso daqui vai ser f de x0, pois u de x0, p de x0 necessariamente é a nossa condição inicial, mais a integral de p de x0 até y0 de h, porque a função u satisfaz a equação diferencial, e assim nós temos que essa é a solução da nossa equação diferencial. E esse problema tem solução única se nós estamos na condição de que as retas verticais só cruzam a curva inicial uma única vez, né? Então, aqui tem uma ilustração em que a gente vai partir da nossa curva inicial e integrar a função, a equação diferencial, na reta vertical até o ponto x0, y0, para obter a solução da nossa equação nessa reta vertical. Vamos estudar o problema de Cauchy na forma uma equação linear, né? A, o x mais b, o y igual a c, com uma condição inicial u de sigma de t, ρ de t, igual a f de t, para t em um intervalo. Essa curva, gama,
que é dada parametrizada por sigma de t, rho de t e t em i, ela tem uma relação direta com o nosso domínio. Nós vamos querer que o domínio ômega em R2 seja tal que essa curva esteja definida nesse domínio e toda a região ômega tem que ser coberta por curvas características planas que vão intersectar essa curva gama em exatamente um ponto. Pedimos 3 hipóteses adicionais. A curva inicial plana, gama, tem que ser uma curva suave, ou seja, as funções sigma e rho são continuamente diferenciáveis em i e sigma' ao quadrado mais rho' ao quadrado tem que ser diferente de zero para todo t em i. F tem que ser uma função de classe C1 em i. E A, B e C também são funções de classe C1 definidas em todo o ômega. E as funções A e B elas não podem se anular simultaneamente em ômega, em que ômega é um aberto contendo a gama, ou seja, uma vizinhança da curva onde resolveremos o problema que está contida em ômega. Com essas condições, usando as ideias do que já fizemos anteriormente, a primeira coisa vai ser achar as curvas características planas da equação. Essas curvas são curvas ao longo das quais a EDP pode ser escrita como uma derivada total. E se C for uma curva característica parametrizada, a derivada total de U ao longo de C vai ser, pela regra da cadeia, alfa' de S vezes o x mais beta' de S vezes o y, em que alfa de S e beta de S é a parametrização de C. Por outro lado, a EDP ao longo da curva ela pode ser dada por A de alfa de S beta de S vezes o x mais B alfa de S beta de S vezes o y sobre a curva alfa de S beta S igual a C. Portanto, se a gente quiser que o lado esquerdo dessa última equação seja igual a qualquer uma das expressões na equação do meio, a gente precisa que para cada S exista um número real, lambda, tal que alfa' de S seja igual a vezes lambda e beta' de S seja igual a B vezes lambda para cada um dos S. Então a gente tem que esse coeficiente tem que ser igual ao múltiplo desse e esse coeficiente tem que ser igual ao múltiplo desse. Nesse caso, a equação diferencial vai ficar derivada em relação a S de U é igual a lambda de S vezes C. A função lambda ela é de fato desnecessária, basta que a gente reparametrize a curva convenientemente. Essas condições, na verdade, elas significam geometricamente que o vetor tangente à curva C no ponto alfa-beta é paralelo ao vetor A aplicado em alfa-beta, B aplicado em alfa-beta. Então, se a gente escolhe uma primitiva lambda maiúscula de S, ou seja, lambda' de S igual a lambda de S, isso tem que ser necessariamente diferente de zero, qualquer que seja S, lambda' tem que ser maior do que zero ou menor do que zero, por continuidade. E assim, a lambda é uma função monótona, crescente ou decrescente, e, portanto, inversível. A gente consegue escrever S como sendo uma inversa de t, lambda maiúscula inversa de t. Ou ainda, t pode ser escrito como lambda maiúsculo de S. Assim, nós temos uma nova parametrização, alfa tilde t, beta tilde t, nessa nova variável t, da curva C, em que alfa til é igual a alfa de S, que é alfa de lambda maiúsculo menos 1 de t. Assim como beta til é igual a beta til de S, igual a beta de lambda inversa de t. Então, nós temos que alfa til ou seja, a derivada dessa nova parametrização é igual a alfa' de S vezes a derivada de S em relação a t, que, pela regra da função inversa, tem que ser alfa' de S e vezes 1 sobre gama lambda' aplicado em lambda' menos 1 de t. Essa expressão aqui, então,
lambda a menos 1 de t é o S, e lambda linha de S é o que está aqui. A gente tem isso daqui, né, ds em relação a t, a derivada de S em relação a t, que é a derivada dessa função aqui. Portanto, nós temos aqui, né, dt em relação a S é lambda linha de S, e ds dt é 1 sobre lambda linha de lambda menos 1 de t, né, que é o S. Portanto, alfa linha tio é igual a alfa linha de S sobre lambda de S, né, que é igual a A aplicado em alfa tio, beta tio, pelo sistema que nós vimos anteriormente, né? Alfa linha é igual a A vezes lambda. Da mesma forma, beta tio linha de t vai ser B aplicado em alfa tio, beta tio de t. E assim, nós temos um sistema característico que é dado por alfa linha de S igual a A de alfa de S, beta de S, e beta linha de S igual a B, alfa de S, beta de S. Então, né, a gente tem curvas suaves C que satisfazem esse sistema e admitem a parametrização alfa de S e beta de S. E esse sistema tem uma infinidade de soluções. Para ter uma única solução, a gente precisa de um par de condições iniciais, né? Então, como a gente tem que A e B são funções C1 em ômega, dado um ponto x0 e y0 do nosso ômega inteiro, existe uma solução que ela é definida em uma vizinhança de S0, né, para S, tal que alfa de S0 seja x0 e beta de S0 seja y0. E aí nós temos então a existência e unicidade, que ela vai ser dada da forma de como as curvas características vão interceptar a curva inicial. Vamos supor que a nossa gama ela é de forma que o vetor definido por ela nunca é tangente às curvas características planas, ou seja, né, o vetor tangente dessa curva ele nunca é paralelo à curva característica aplicada sobre, né, a nossa gama. Então, a gente tem que esses dois vetores, sigma linha rho linha, e A aplicado em sigma rho e B aplicado em sigma rho, tem que ser necessariamente linearmente independentes. E aí, com essa hipótese, para cada t no nosso intervalo de definição, vai existir uma única característica plana passando por esse ponto, sigma de t, rho de t, ou seja, que vai ser, né, a solução do nosso problema. Assim, nós temos então que sigma de t, rho de t, vai ser, como ele é o único ponto de interseção de gama com a característica, uma vez que se tivesse outro, aí a gente teria dois vetores tangentes às duas curvas paralelas, né? Os vetores tangentes aí seriam paralelos, isso contrariaria a nossa hipótese. Então a gente consegue cobrir uma vizinhança da curva de gama, na curva gama, com curvas características planas que interceptam ela em exatamente um ponto. Isso vai permitir uma mudança de variáveis. O que a gente está dizendo aqui, né? É possível reparametrizar o nosso ômega, em vez de x e y, agora com as variáveis s e t, onde t é a variável sobre a curva inicial, e para cada uma dessas curvas características que interceptam unicamente a nossa curva inicial, nós estamos indexando isso pela variável s. Então aqui a gente tem, né, x de 0t, ou seja, quando s é 0, a gente recai sobre a nossa curva inicial, e portanto aí o nome inicial. E à medida que o parâmetro s varia, a gente vai para cima da curva característica. Agora, para t variando, a gente está sobre a curva inicial, né? E aí para cada um desses t's a gente tem uma curva característica diferente, que intercepta uma única vez a curva inicial. Agora a gente vai escrever então a nossa curva característica plana que passa por sigma de t rho de t, por x de st e y de st. E assim
a gente vai ter um novo sistema, né? De forma que x, a gente está escrevendo x, lembrando que a gente está escrevendo x e y em função de st, ou seja, né, a derivada da nossa curva x em relação a s vai ser a própria a, né, em relação aplicada em x de st e y de st. A derivada de y em relação a s vai ser a nossa b, e a gente tem as nossas condições iniciais, como a gente viu na figura anterior, né, vão ser a partir do quando s é igual a zero, a gente cai em cima da nossa curva inicial. E, né, y de zero em t, a gente cai também ali na nossa curva inicial. Os vetores, eles são LI, lembrando, né, sigma linha e rho linha, e A aplicado em sigma rho e B aplicado em sigma rho, eles são LI. Ou seja, nós temos então que o determinante dessa matriz tem que ser diferente de zero. E essa matriz ela é necessariamente identificada por conta da forma que escrevemos esse sistema com a seguinte matriz: xs, xt, ys, yt, aplicadas nos pontos 0t, 0t, 0t e 0t. Por continuidade, né, uma vez que a gente está ali, isso vale ali no na nossa curva inicial. No entanto, numa vizinhança da nossa curva inicial, a gente tem que esse determinante tem que ser necessariamente zero. E, portanto, a gente vai ter uma mudança de variáveis suficientemente boa. Para quê? Porque ela vai ser injetora, né? E aí isso vai ser possível de ser feito. Essa mudança de variável eu vou conseguir ir de um conjunto de variáveis para o outro sem muitos problemas. Então essa transformação aí, né, que a gente passa de st para x e y, ela é localmente injetora, então a gente consegue fazer a mudança de variáveis. Então escrevemos uma função v em função de st, né, identificada com a nossa função u de x e y. E aí pela regra da cadeia, a gente deriva em relação a s e obtém essa seguinte equação: derivada de 1 em relação a x vezes derivada de x em relação a s, mais derivada de 1 em relação a y vezes derivada de y em relação a s. E as derivadas de x em relação a s e derivada de y em relação a s são as próprias a e b, pela definição, né, pelo sistema característico que a gente viu ali anteriormente. Isso daqui nada mais é do que a nossa EDP. E, portanto, nós conseguimos escrever a EDP como sendo derivada de S, derivada de V em relação a S, é igual a du dx mais b du dy. Isso nada mais é do que C, que é o que vem ali da nossa equação linear. Portanto, o problema ele vai ser associado a essa condição inicial em que v de 0t vai ser a própria f de t, né, a função condição inicial do problema de u. E aí a gente tem que esse problema fica escrito da seguinte forma: v de s é igual a c de x de st e y de st, e v de 0t igual a f de t para t num intervalo. Ou seja, a gente consegue integrar diretamente em relação a s o nosso problema. E aí a gente tem então que a solução do problema vst é igual à integral de 0 a t da derivada em relação a s, né, de νt em relação a ni mais v de 0t. Ou seja, isso é a integral de 0 a s da própria c aplicada nos pontos x e y mais a f de t, que é a nossa função de condição inicial. Nós temos então a nossa curva inicial gama e a nossa integração sobre essa curva característica aqui, né, parametrizada da seguinte forma. Então a gente tem aqui o nosso ponto parametrizado da curva gama, integramos a equação diferencial aqui para achar o valor dela nesse ponto x0, y0 genérico. Então, o nosso problema, né, a nossa equação diferencial, e que é dada por essa seguinte forma aqui, nessa seguinte equação para a solução, a gente consegue retornar para U. Retornando para U, a gente precisa saber reinverter de volta, né, S e T para X e Y. Então a gente tem que ter essa mudança de coordenadas bem definida aí e bem entendida para que a gente consiga sair de V e voltar para U, né, que é a solução do nosso problema. Com isso,
nós enunciamos e resolvemos o seguinte teorema. Dado ômega 1 aberto e um intervalo aberto, gama uma curva suave em ômega parametrizada por sigma ρ, t um ponto, né, essa variável no intervalo definido i, e f uma função de classe C1 em i. A, b e c também são funções de classe C1, mas definidas em todo ômega. Nós temos que supor que a ao quadrado mais b ao quadrado é diferente de zero para todo xy, de forma que, né, esse determinante aí seja diferente de zero. Isso daí garantiu, né, como a gente viu, que os vetores fossem Li. Então a EDP linear de primeira ordem tem uma única solução de classe C1 em uma vizinhança da curva gama em ômega, dada pela seguinte expressão. E aí, num problema específico, normalmente é bem mais fácil a gente achar as curvas características planas diretamente e integrar ao longo dessas curvas do que sair utilizando essa última fórmula aí que está apresentada nesse teorema. Então, nosso objetivo aqui é compreender como é que a gente consegue resolver uma EDP de primeira ordem fazendo essa mudança de coordenadas para que ao longo da curva característica, a EDP se transforme como uma derivada total. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima.